Nos últimos anos, as mulheres têm ido em busca de alternativas para evitar engravidar. E uma delas é a colocação do dispositivo intrauterino, o DIU. Mas os planos de saúde têm exigido, gente, autorização dos maridos para o uso desse método contraceptivo. É mole isso, gente. Mas será que isso é legal? Nós vamos saber, nós vamos procurar saber sobre isso. Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai nos explicar sobre tudo isso. Maria, eu estou cada vez mais, eu não sei se a gente está retrocedendo, eu não sei o que está acontecendo. Em pleno século XXI, de evolução e de empoderamento das mulheres, de liberdade das mulheres, você tem então uma cláusula dizendo que é o marido que decide o que ela deve fazer com o corpo, se quer ter filho ou não. Que coisa, Maria, nos explique. É legal isso, Maria? Pois é, até parece que a gente está voltando à idade da pedra, né, Wilson? Que os homens puxavam as mulheres pelo cabelo e saíam arrastando, né? Não é bem assim não, viu? Para tudo tem um limite e o limite é a lei. Agora, o que diz a lei sobre isso, né? Será que é legal ou não o homem, os planos exigirem, né, que o marido autorize esse procedimento? Quem vai explicar para a gente é o advogado Juliano Pessoa. Boa tarde, Juliano. Como é que fica essa situação? Os planos podem exigir essa autorização dos maridos? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Wilson, aí no estúdio. Na realidade, não podem, né? Isso é uma conduta totalmente indevida, tá? Contrária a qualquer norma jurídica que trata sobre o assunto. O que as operadoras fizeram no caso concreto, elas pegaram a legislação de 96, que é uma lei que fala sobre o planejamento familiar, e que nos casos de laqueadura e vasectomia, no caso do parceiro, somente nesses casos, de forma expressa, ainda nós temos a exigência de fato da anuência, ou seja, da concordância do cônjuge para poder realizar o procedimento. Por quê? Porque de fato a pessoa passará a ficar estéril, né, a partir de então. O DIU trata-se, como o Wilson bem mencionou na abertura, somente de um método contraceptivo comum, né? Então não deve haver qualquer tipo de exigência. E vale destacar ainda que o que os pacientes nos últimos anos mais conquistaram é a sua autonomia, ou seja, poder exercer de forma plena a sua autonomia se autodeterminando. Então não se concebe que nos dias atuais uma operadora de plano de saúde se insurja, criando esse tipo de obstáculo totalmente ilegal e que pode até, a depender do caso concreto, ser caracterizado inclusive como uma violência sexual com base na legislação, na Lei Maria da Penha. Então é totalmente vedado realmente. Agora, o que leva as operadoras a fazer essa exigência, né? Qual a justificativa? Isso é mais para implicar mesmo essa demora na autorização? O que leva a operadora? Olha só, o que nós percebemos, infelizmente, tá? Primeiro é que esse tipo de prática é uma prática consciente. Tá, Maria? A gente não tem como pensar diferente. Por quê? Essas operadoras, elas são amparadas por um corpo jurídico interno. Então elas sabem bem o que a legislação determina e preconiza. Então esse tipo de interpretação nada mais é do que artifícios que são criados no intuito de reduzir, de repente, a demanda de determinados procedimentos. Então não se pode aceitar isso. É importante que essas pacientes, caso se deparem com esse tipo de exigência, que ela imediatamente busque ajuda na Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS, logo após esse fato ganhar repercussão, ela publicou uma nota no seu site, primeiro destacando que a cobertura da inserção do DIU é obrigatória, está lá posto no rol de procedimentos obrigatórios. Além disso, não existe diretriz de utilização. O que seria isso para que as pessoas que nos assistem entendam? Diretriz de utilização são regras, às vezes requisitos, que o paciente precisa seguir para poder realizar o procedimento. Nesse caso, sequer existe isso. Exige-se apenas a prescrição médica do especialista. Então a operadora tanto está interferindo na autonomia da paciente, como está interferindo na autonomia do profissional médico. O Código de Ética Médica determina que o profissional tem que agir e fazer o seu labor ali de forma ampla e restrita, sem qualquer obstáculo criado para a sua autonomia enquanto profissional. E isso está ocorrendo dos dois lados. A autonomia sendo ferida da paciente e a autonomia do profissional médico também. Então é importante que ela busque ajuda de forma imediata. Vale lembrar que o SUS ele também faz esse procedimento, né? Agora a gente não tem informações se é feita essa exigência. Não há notícia de fato sobre isso, tá? Se houver, é igualmente indevida e ilegal. Não se pode fazer esse tipo de exigência, seja no sistema único de saúde, seja no sistema privado, tá? Inclusive, em relação a essa questão dessa medida, vale ressaltar que é possível também que a própria paciente se sinta lesada e possa buscar até o Poder Judiciário pedindo alguma medida formal, jurídica,
para compelir a prática, bem como para pedir a reparação pelo dano, né? Porque não se pode haver esse tipo de interferência. Por conta até mesmo desse constrangimento, né, dela de ferir um direito dela de escolher o método contraceptivo que ela vai utilizar. Exatamente, ela não está podendo aí se autodeterminar, né, como nós falamos. E além disso, ter que pedir autorização a um terceiro nos dias atuais. Para se ter uma ideia, nós já temos hoje, atualmente no Congresso Nacional, um projeto de lei que está tramitando aí e visa alterar a lei de 96, que trata do planejamento familiar, eliminando totalmente esse tipo de exigência da anuência do cônjuge, bem como reduzindo a idade mínima, que hoje é de 25 anos. Tá? A pessoa precisa ter 25 anos ou 2 filhos vivos para poder pleitear essa questão de ficar estéril, né? De fazer o procedimento. E o cônjuge, de fato, ainda precisa assinar. Mas já há um projeto hoje em andamento, eliminando todas essas exigências, para que cada pessoa, cada cidadão, a mulher no caso concreto, ela possa se autodeterminar sem pedir autorização ao seu parceiro e vice-versa. Então, realmente é uma prática que tem que ser banida da sociedade e as pessoas precisam reportar isso imediatamente, pedindo ajuda aos órgãos que defendem os consumidores. Obrigada, então, doutor Juliano, pelos esclarecimentos importantíssimos, porque realmente, se a mulher tiver esse direito dela ferido, ela pode, como o advogado aqui explicou, questionar isso. Não pode, esse tipo de exigência não pode ser feito de forma alguma. Eu volto com você, Wilson.